em mais um vídeo, em mais um Café pela Madrugada, né, com a Regina Massal, e vamos dar continuidade ao nosso debate do livro, né, de Boaventura de Souza Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus. No segundo capítulo, ela fala justamente sobre a trágica transparência do vírus, né, e o que o capítulo ele quer trazer pra gente. Ele quer que a gente faça uma reflexão sobre três poderes, né? Três poderes aí mundiais que basicamente ditam as regras, né? E qual é a implicação, né, desses poderes, né, na nossa vida, que são os cidadãos comuns, né? Então ele começa também trazendo pra gente uma reflexão que a cultura, a política, a economia, né, ela não consegue dialogar com os cidadãos comuns, né, que ele traz até uma frase, né, bem comum, né, dos latino-americanos, que é la gente de bien, né. Então, os modelos que estão impostos aí de culturais, os modelos sociais, econômicos, eles muitas vezes, né, eles não conseguem dialogar com essa gente, né, que no caso ele não traz a palavra modelo, ele traz os debates, né, os debates eles não conseguem dialogar com a sociedade, né, com a população comum. Então ele diz que a política, o sistema político, né, que no caso aqui no Brasil é um sistema democrático, né, pelo menos dizem que é democrático, né, a gente que estuda um pouco ciência política, a gente sabe que a democracia na realidade ela não existe, né, ela foi uma invenção, né, do liberalismo, né, para poder até conseguir que as massas elas se afastassem, né, das decisões populares mesmo, né, e ficasse com as decisões embasadas para uma pequena elite, né, para uma minoria, que é o que nós vemos isso, né, mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos continuar aqui com a resenha do segundo capítulo. Então ele diz assim que, olha, o sistema político, né, dos países, eles têm que conseguir fazer essa conexão, né, entre os debates ideológicos, né, e a população comum, né, porque a ideologia ela não consegue dialogar com a população comum. É a mesma coisa assim, a gente fazendo a reflexão, você vai entrar pega um professor de, sei lá, política e ele vai dar uma aula no mercado público, por exemplo. Então, ele vai trazer alguns conceitos, algumas coisas, por mais que tem que se aproximar, mas ele não vai estar falando um pouco da língua daquelas pessoas ali no dia a dia, né? E as pessoas sofrem porque elas não têm acesso a cultural, esse conhecimento, né, profundo de política, de filosofia, de sociologia, né, conhecimentos também de arte, de cultura, de outras culturas também, né, a população comum não tem esse acesso de poder viajar, de poder comprar livros, pagar cursos, fazer um curso superior. Então a grande massa, ela principalmente em países periféricos, né, como o nosso Brasil, ela não tem muito acesso a isso. Então, assim, essas ideologias, né, muitas vezes liga a televisão para assistir um jornal e passa lá um comentário de um economista, de um cientista político, e a pessoa fica voando, né, porque ele fala algumas palavras, por mais que tente entrar no dia a dia da população, da grande massa, mas não consegue, as pessoas acham chato, né. Muitas vezes até você aí que está acessando aí meu videozinho, começa a ouvir, eu falo algumas coisas, o que essa menina tá falando? Não tô entendendo nada, né? O que é isso, né? Aí vai e muda, vai ouvir uma música, vai ouvir outra coisa que esteja mais... Então, Boaventura, ele traz, né, esse início desse debate, ele diz que... Então ele diz o quê? Que o sistema político ele tem que mediar essas ideologias para a grande massa, ou seja, ele tem que fazer com que a população ela pense. A população, ela deixa de pensar só na sua sobrevivência e passa a pensar em outras coisas para que as sociedades elas vão se desenvolver, não economicamente, mas se desenvolver de uma forma mais ampla, né, mais de dentro para fora, sabe? Então ele traz isso. Agora ele diz assim que é certo, né, que o sistema político
político, ele não faz essa conexão entre ideologia e cidadão comum, exceto, né, com exceções sobre o diálogo entre os mercados, né? Porque na realidade ele faz essa introdução para falar sobre os mercados, né? Ele diz que na sociedade atual que nós estamos vivendo, quem realmente dita as ordens são os mercados. Teoria, né? Falando sobre esse diálogo entre ideologias e cidadãos, mas ele traz um outro cidadão, né? Um cidadão que ele tem direito a tudo e que ninguém nunca viu, né? Um cidadão estranho que só tem direitos e nunca tem dever, né? E esses cidadãos são os mercados, né? Os mercados financeiros, né? A bolsa de valores, né? E dentre outros mercados, né? Que ditam as regras, né? Da nossa sociedade. Então ele é um cidadão que tem direito a tudo, só não tem dever de nada, né? Diferente de nós, cidadãos comuns, que só temos deveres e direitos, eles nunca vêm. Então ele diz que quando chega o vírus, quando chega a pandemia, esse cenário ele muda, né? Então esse cidadão, né, que pode fazer tudo, né, que não existe regra para ele, que ele pode destruir famílias, que podem deixar a vida de milhares de pessoas miseráveis na extrema miséria, no contexto de desigualdade social, de fome, de violência, né, que é justamente o que os mercados financeiros trazem, né, esse sistema capitalista. Então ele diz que quando vem um vírus, né, que é algo também invisível, né, que é muito pequeno, invisível, que a gente não pode tocar, que a gente não pode ver, quebra essa lógica, né, do mercado, quebra essa lógica do capital, né? Então aí nessa forma que ele diz que é uma trágica transparência, ele traz como uma alegoria, né, porque traz pra gente, né, um medo, né, de algo invisível e que vai traçar, né, o futuro, né, dos mercados e de muitas pessoas, né, e vai traçar o futuro dessa nova era, né. Eu creio que essa pandemia ela está iniciando uma nova era na sociedade, né, no planeta Terra, né, como um todo, e que vai atingir fortemente justamente a esse cidadão invisível que pode tudo, né, e que não tem leis e não tem regras para eles, né, que é o cidadão dos mercados, né. Ele diz que justamente essa pandemia no sentido literal, né, da palavra, né, ele é um medo generalizado da morte sem fronteiras causado por um inimigo invisível, né. Sem fronteiras porque ela não vai atingir só uma casa, só uma cidade, um bairro, um país, não. Ela está atingindo todo o planeta Terra, né? Toda uma espécie. Ele diz que esses três poderes são invisíveis, né? Invisível todo-poderoso. É a partir daí que ele traz essa alegoria. Que é o primeiro, que são as religiões, né, que é algo invisível, algo onipotente, né, que é a crença de um Deus, né. Então ele tem um poder fortemente na sociedade. O segundo, que é o todo-poderoso do vírus, né, que é o coronavírus em si, a pandemia, que é algo invisível, algo que a gente ainda não tem controle, que nós não temos uma vacina, e que é algo muito pequeno. E os mercados, né, que também ele é todo poderoso, né, ele está presente em todos os lugares, ele muitas vezes faz o que quer e que tem acolhimento, né, da sociedade, né, ele acaba sendo um acolhido. E onde é que fica nós, né, os seres humanos? Então ele traz assim, essa reflexão que ele diz que a gente acaba ficando sem acolhimento, a gente acaba, sabe, porque assim, a religião, ela tem acolhimento dentro na fé das pessoas, né? O vírus, ele tem um acolhimento no corpo das pessoas. E os mercados, eles têm acolhimento subjetivo em tudo na nossa vida.
Mas nós, né, que somos os seres humanos, a gente não tem acolhida de ninguém, a gente acaba ficando corpos sem ter onde ser acolhidos. Então ele traz essa parte assim para a gente refletir. Então ele entra um pouquinho na filosofia, falando sobre Da Vinci, sobre Aristóteles, traz também a reflexão sobre o unicórnio, né, que ele fala justamente de outros 3 poderes, que é o patriarcado, o capitalismo e o machismo, né, como seres indissociáveis, e os mercados, né, os mercados financeiros que ditam as regras e os valores da sociedade, né. Nós, cidadãos comuns, né, sem estar no espaço, né, da fé, inserido em uma religião, inserido dentro dos mercados ou inserido no contexto da pandemia, nós ficamos um ser sem abrigo, né? E a realidade é essa mesmo, né? Nós somos geridos, né, por esse contexto, por esses 3 poderes, né, que ele traz, faz uma alegoria como se fosse 3 deuses, né? 3 poderes que são acima dos seres humanos e que está ditando as regras, né? E principalmente quando ele traz a reflexão sobre o cidadão que pode tudo, que é o cidadão senhor dos mercados, né? Da bolsa de valores, do sistema econômico e político que as sociedades estão inseridas. E mais uma vez ele retoma, né, o conceito, né, do unicórnio, né? Ele fala, né, do unicórnio com os 3 chifres, né? E que ele diz que o primeiro chifre é o colonialismo, né? Ao qual boa parte da sociedade ela foi imposto o colonialismo, né? E dentro do colonialismo a escravidão, o patriarcado, né? Que está inserido o contexto, né, de opressão sobre um outro gênero, e o capitalismo, né, que ele tem como sustentáculo o colonialismo, o patriarcado, né, e o racismo, né, nas sociedades capitalistas, né, porque é um que reforça o outro, né, como ele diz, que é justamente indissociável, e que esses 3 poderes, 3 chifres, né, que ele traz essa alegoria, né, assim, ele diz que cada poder é um chifre, né, e que eles são indissociáveis, né, eles sempre andam juntos, e são eles que são responsáveis por tamanha desigualdade. E o vírus, né, a pandemia do coronavírus, ele traz pra gente essa análise de forma extremamente transparente, né, como o mundo parou por conta dos mercados, né, econômicos, e como nós, cidadãos comuns, estamos totalmente desprotegidos, desassistidos e sem abrigo fora desses espaços, que é os espaços onde nós, cidadãos, circulamos no dia a dia, né? Que é no trabalho, que é na escola, que é na igreja, né? Nesses espaços que a gente circula e é abrigado no dia a dia. E a partir do momento que a gente tem imposto o isolamento, a gente tem que se isolar por conta do vírus, né? Para proteger a nossa vida. Essa transparência dos mercados, ela é vista, a gente pode refletir. E quando ele traz a reflexão que os mercados é um cidadão que pode tudo, que não tem dever nenhum, diferente de nós, que somos cidadãos comuns, né, la gente de bem, então eles podem tudo, eles podem mandar a gente trabalhar, né, o cidadão pobre, né, porque os donos dos mercados, os grandes empresários, né, eles estão extremamente protegidos e vão ter todo tipo de assistência e equipamentos, respiradores não vão faltar para eles. Mas nós, cidadãos de bem, né, cidadão comum, cidadão pobre, favelado, empregadas domésticas, né, comerciantes e dentre outras várias classes, né, moradores de rua, né, esse cidadão, né, comum, né, que vai pagar o pato, né, muitas vezes vai pagar o pato com a sua vida, né? Por quê? Porque se ele não está inserido dentro dos mercados, ele não está inserido na sociedade, ele está sem abrigo, então você não serve para a nossa sociedade, você pode morrer, né? Então é isso que Boaventura dos Santos ele traz, ele diz que a pandemia ela veio para deixar muito claro, né, esses poderes, né, e que o ser humano ele está inserido em um desses poderes, né.
na religião, na fé, né, que é algo que transcende, e nos mercados, né, que é algo que a gente não vê, que não enxerga, mas ele que dita a nossa vida, que diz as regras que a gente tem que fazer ou não. Ele diz assim, olha, se tu não vir trabalhar, tu vai passar fome. Ele disse, então, né, desobedece a lei, te arrisca, passa o dinheiro para outras pessoas, porque você tem que atender ao mercado, você tem que trabalhar, até porque você vai ter que dizer assim, ou eu fico em casa e me isolo, ou eu vou pra rua, ou então eu me isolo, deixo de trabalhar, né, deixo de ganhar meu dinheiro, ou então eu vou pra rua para trabalhar, para ter comida, não vou morrer de fome, mas também eu posso contrair o vírus e vou morrer. Então ele só dá essa opção, né, os mercados, né, ele deixa pra gente claro que pra população pobre, carente, ela só tá tendo uma única opção, ou ficar em casa e morrer de fome, ou ir pra rua trabalhar e morrer pelo coronavírus, pela pandemia, né? Pelo um outro poder, né, invisível, um outro todo poderoso aí que a gente não pode ver, que é o vírus, né? Então, é isso que ele traz pra gente no segundo capítulo, né? Essa transparência, né, da calamidade, né, do sistema político que nós vivemos. E estamos chegando ao final, né, do nosso Café pela Madrugada. E a reflexão foi essa, né? A transparência, né, que o vírus ele traz pra gente, né? Que quem dita, né, as regras é o sistema, são os mercados, é o sistema financeiro e político, e que os políticos que nós colocamos no poder, né, que era para trazer esse diálogo e essa conexão, né, entre a ideologia, né, dos pesquisadores, dos filósofos, sociólogos, né, e o diálogo com o cidadão comum, o cidadão de bem. Sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Clarice Lispector. E é isso, gente. A felicidade não é só para quem tem as coisas, por mais que esse todo-poderoso aí, senhor dos mercados, senhor capitalismo econômico, diga que a felicidade só é para quem tem as coisas, mas a gente tem que sonhar e tem que lutar pela nossa vida, porque ela é a coisa mais importante que nós temos. É isso aí, gente. Boa noite, fique em casa. Obrigada por estar assistindo esse vídeo. E se você gostou, vai ter mais, tá? Beijos. Fica com Deus.